apoio que deram a esta comissão parlamentar de inquérito. Último orador inscrito, o deputado Alexandre Baldi. Senhor presidente, gostaria de lamentar o fim da nossa CPI, o fim precoce da nossa comissão parlamentar de inquérito, CPI do BNDES, porque não tivemos tempo necessário para investigar o que necessariamente precisávamos. Lamentar pela falta de estrutura, não contamos sequer com uma empresa de apoio para auditar os documentos, mais ou menos aproximadamente 14 milhões de documentos deveriam ter sido avaliados, auditados, analisados, para que pudéssemos chegar ao fim da CPI comprometido com a população brasileira, com resultados ao qual a população espera. Mas, lamentando todo este episódio, observando aqui o governo federal barrando, impedindo, blindando para que não houvesse oitivas, para que não recebêssemos aqui pessoas, elementos, sujeitos necessários ao mais claro esclarecimento de todas as ações que foram tomadas pelo BNDES, e eu não quero aqui ser injusto com nenhum colaborador do Banco BNDES, que é o banco que é importante para a economia do Brasil, mas eu quero aqui ser justo com aquele e aquela brasileiro e brasileira que pagam caro os seus impostos e que esperam serviços públicos e que esperam oportunidade de trabalho. Quando eu vejo um nobre colega falar que a falta do BNDES na economia no ano passado traz caro o desemprego, traz a recessão econômica, eu vejo o quão errado foi a política de governo exercida pelo ex-presidente Lula e continuada pela presidente Dilma no seu papel econômico, ao qual injetou-se um volume extraordinário de recursos em bancos públicos e especificamente no BNDES, endividou o nosso país e é por isso que fomos rebaixados pela terceira vez pelo um terceiro banco de análise de crédito do Brasil. Quer dizer, o Brasil hoje tem uma dívida bruta nominal de algo em torno de 3,9 trilhões de reais, ao qual nós temos aí 500 bilhões, quase meio trilhão, colocados à disposição do BNDES. Sem que essa política pungente, ousada, extremamente robusta de injeção de recursos nos bancos públicos pudessem surtir efeito. Então, o papel econômico foi pífio. O papel de resultado, de consequência econômica foi pífio. Não digo que isso é culpa dos funcionários e colaboradores do BNDES. Isso foi culpa da política econômica de um governo. Quem errou foi o presidente da República, auxiliados pelos seus ministros da Fazenda, Tesouro Nacional, que injetaram recurso, captando no mercado por uma taxa Selic, hoje altíssima, e emprestando, seja pelo programa de sustentação de investimento, que é um programa importante, é um programa necessário, mas que é caro, porque quem paga ao fim é o cidadão. Então é necessário, mas quem paga a conta é o povo. Aí se discutiu aqui a importância dos empréstimos às exportações de bens e serviços. Olha, porque comparamos com bancos alemães, europeus, enfim, de qualquer parte do mundo, seja até ouvir aqui banco chinês. Falta recurso no Brasil e nós emprestamos recurso a outros países sem sequer que nós tenhamos esses recursos. Aqui não sobra, aqui falta. Nós tomamos no mercado a uma taxa Selic e emprestamos a outros países competitivamente. Olha a preocupação econômica de quem defende esse governo. E para não falar na corrupção, para não falar no tráfico de influência, para não falar nos desdobramentos ao qual nós da oposição buscamos, ao belo trabalho, ao brilhante relatório do deputado José Rocha, complementar para que nós pudéssemos chegar aqui, como disse um outro nobre colega, com um fim, com uma consequência efetiva de que essa comissão pudesse dar essa resposta à população, que nos cobra de um modo muito objetivo. Cada postagem que fazemos nas redes sociais, cada eleitor, eleitora, ou cada cidadão ou cidadã nos cobra dizendo assim, mais uma vez, mais uma CPI que vai se encerrar sem haver um desdobramento efetivo. Vai se encerrar como uma pizza. Isso é ruim para todos nós, seja da base do governo, seja da oposição, como sou ao governo. Por quê?
Isso descredibiliza o agente político, descredibiliza a Câmara dos Deputados e, consequentemente, a todos os representantes do povo, como assim não somos vistos por toda a população brasileira. Hoje, os cidadãos e cidadãs cada vez mais têm dificuldades em enxergar o que os seus representantes fazem efetivamente, haja vista ao desemprego, haja vista a toda a crise econômica que os efeitos e consequências estão sendo colocados nas costas do povo. O governo só pensa em aumentar imposto para pagar essa conta e, quer dizer, a corrupção está aí, nos jornais, nos veículos de comunicação, sejam rádio, TV, sejam as redes sociais, para que leve ao povo o conhecimento de que escândalos foram absorvidos recursos públicos para desviar, seja em benefício de certos indivíduos, seja em benefício de um projeto de poder. Escândalos que na Petrobras já estima-se pelo menos 42 bilhões de reais. Quantas escolas, hospitais não seriam possível construir no vosso estado, senhor presidente? O estado do Amazonas, com 42 bilhões de reais. E quantas indústrias não foram prejudicadas, cujo financiamento foi feito pelo BNDES, pela política de represamento dos preços dos combustíveis, que também aumente muito o prejuízo de uma empresa como a Petrobras. Não só os prejuízos pela corrupção, mas os prejuízos pela má gestão. E quem paga essa conta? O povo brasileiro. Todos os erros cometidos pelos governos Lula e Dilma, quem está pagando essa conta hoje é o cidadão brasileiro. Então, nada mais justo que investigarmos aqui o BNDES, que absorveu esse endividamento do brasileiro, que será pago, seja pelos próximos 40, 50 anos, mas será pago pelos brasileiros, porque essa dívida é deles, do povo brasileiro. São impostos que eles pagaram, são recursos do FAT que eles enviaram e confiaram para que o governo pudesse fazer uma boa gestão. E o que fizemos? Realmente um retrato de uma economia pífia que descamba a esculhambação, que descamba a atos de corrupção e que descamba a expormos aqui os bons funcionários, seja do governo, seja do BNDES, pelos erros dos maus, sejam funcionários, sejam os políticos. Então, quando pedimos indiciamentos, porque acreditávamos que na documentação farta e robusta ao qual foram aqui a CPI encaminhadas, encontramos todos os elementos necessários para que esses pedidos fossem feitos. Eu gostaria de parabenizar, quando fomos à Secretaria da Casa pedir a CPI do BNDES com o deputado Carlos Sampaio, que foi líder do nosso partido no ano passado, ao qual parabenizo, assim como o deputado Rubens Bueno, o deputado Mendonça Filho e todos os outros de oposição, porque lutamos muito para que essa CPI fosse instalada, mas, infelizmente, lutamos muito para que ela não se encerrasse dessa maneira. E eu acredito que Vossa Excelência, senhor presidente, deputado Marcos Rota, também não obteve essa vontade porque trabalhou, mesmo pertencendo à base do governo, de modo imparcial, para que os trabalhos fossem dados de maneira correta, idônea e coerente. Então, chegamos aqui ao final, haveremos de responder à população e a resposta será o quê? Encaminharemos documentos ao Ministério Público, aos órgãos competentes, à Polícia Federal, ao Tribunal de Contas, enfim, a todos. Eu farei, senhor presidente, o meu papel de dar a resposta a toda a população goiana e brasileira, porque tentei, assim como todos os colegas de bancada, para que buscássemos o esclarecimento e a transparência, que esse sim é o efeito buscado pelo nosso trabalho, para que o banco possa, daqui em diante, atuar de modo cada vez mais transparente, com o dinheiro público, para que nós possamos entender e compreender quais são as políticas que o banco atende. É a política de governo, é a política de Estado. Se o banco é efetivamente um banco de desenvolvimento econômico e social, ou ele é pura e simplesmente um banco de desenvolvimento econômico que se preocupa com poucas empresas para se tornarem os grandes campeões, em detrimento de empregos, em detrimento de empresas que fecharam a porta, que deixaram em desemprego por todo este meio do caminho. Então, eu fico aqui realmente entristecido, decepcionado com o fim dessa comissão parlamentar de inquérito, mas digo que lutamos aqui dura e bravamente contra um governo, contra uma máquina opressora, contra uma máquina que usa todas as suas forças, sejam políticas, sejam de recursos, para cooptar a sua bancada, para que impedisse a investigação. Enquanto nós assistimos os atos de corrupção, seja na Operação Lava Jato,
que foi financiada pelo BNDES, como é o caso de refinarias da Petrobras, como é o caso da empresa do senhor José Carlos Bunlai, que foi preso, que não pôde falar, não pôde abrir a boca aqui, porque estava preso em função dos desdobramentos da Lava Jato e obteve recurso do BNDES. E como vários outros exemplos que chegamos ao final ao ter ao conhecimento. Então, senhor presidente, realmente nós deveremos agora de encarar os cidadãos lá fora e dizer o que fizemos aqui de importante e de lamentar o que não conseguimos fazer, mas não conseguimos não pela minha vontade ou pela nossa vontade enquanto oposição, porque lutamos aqui bravamente para que pudesse ser todas essas relações esclarecidas. Quando pedimos indiciamento do ex-presidente Lula, demos a ele a chance de vir aqui. Tentamos aprovar a sua convocação, o seu convite, a sua vinda, para que pudesse esclarecer. Mas, ao que me parece, o ex-presidente Lula não gosta da justiça e não gosta de esclarecer os fatos, porque vive correndo dos seus depoimentos. Então, quer dizer, senhor presidente, que nós, mais uma vez, somos obrigados a suportar um governo que oprime a investigação, que é contra a justiça, que é contra o trabalho da Polícia Federal, que é contra o trabalho idôneo, correto e imparcial do Ministério Público, para que nós possamos ter um Brasil melhor, um Brasil mais justo e um Brasil para os brasileiros e não e pura e simplesmente para uns e outros que querem simplesmente dar a perpetuidade ao teu projeto de poder. Então, senhor presidente, fica o meu registro aqui de parabenizar Vossa Excelência, parabenizar ao relator José Rocha, que foi um homem de coragem, que colocou em seu relatório realmente elementos ousados por pertencer à base do governo, porque os encaminhamentos ainda serão realmente processados nos órgãos e nas instituições. Nós haveremos de assistir a ainda consequências, mesmo que não correlacionadas diretamente, mas indiretamente, sobre os aspectos trabalhados na Comissão Parlamentar de Inquérito do BNDES. Ainda haveremos de assistir consequências negativas, ruins, seja para o setor produtivo, seja para o setor público, dos desdobramentos dessa CPI e de operações vindouras que obtiveram recursos públicos do BNDES. Então, senhor presidente, é lamentável que essa CPI possa ser encarada pela sociedade que acabou como pizza, mas que não teve o nosso apoio, que não teve aqui a nossa atitude para que ela se encerrasse dessa maneira, mas que sim que se investigasse e que se punisse aqueles que cometeram atos ilegais, ilícitos, que traficaram influência e que usaram recurso público de modo escuso, turvo, aos olhos da sociedade. Agradeço o apoio dado por Vossa Excelência, por todos os órgãos que nos apoiaram, o TCU, os procuradores, os ministros do TCU que nos apoiaram, que concederam servidores, aos demais órgãos que também nos apoiaram, seja a Polícia Federal, seja o Ministério Público, sejam todas, como a consultoria, a secretaria, enfim, e aos meus nobres e bravos colegas, aqui falo em nome do deputado Caio Nárcio, para que pudéssemos alcançar os mínimos e pífios objetivos que alcançamos, nós tivemos que nos unir e bravamente conseguir 7 votos em torno do que era a luta do Brasil e não a luta da oposição. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao deputado Alexandre Baldi e reconheço e enxergo Vossa Excelência, sem dúvida alguma, o preparo e o equilíbrio de Vossa Excelência, sem dúvida, um dos melhores quadros que